Sejam muito bem-vindos a mais um programa do DestravaCast. Yes. Eu, Leandro Saz, mais uma vez aqui com o meu parceiro, Robinho Oliveira. É isso aí, boa noite, galera. Mais um DestravaCast aqui. Tamo junto. E hoje promete, né, Leandro? Hoje promete. Eu tô muito motivado pra Olha hoje. só, hoje a gente tem aqui nada mais nada menos que um convidado muito especial de lá de Louveira. O menino tem história muito bacana pra contar. Prodígio. E queremos então apresentar pra vocês aqui Matheus Pardinho. Fala um pouquinho da sua história aí, dá uma boa noite pra galera e já dá aquele briefzinho de o que vai rolar nesse podcast hoje. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço demais pelo convite, né? Foi um convite muito especial. Como você mesmo disse, né? Vocês disseram aí. Eu sou Matheus Pardinho, tenho 23 anos, moro hoje em Louveira, né? Que é interior de São Paulo, ali próximo de Jundiaí, Campinas. Do lado. E sou natural de Urandi, sudoeste da Bahia. Então, Olha só, já fazem mais ou menos 7 anos que eu estou por aqui, né? Hoje eu atuo na parte de brand, hoje a gente trabalha em uma agência de brand e também tem o meu negócio, que é uma agência de marketing 360. Então, Legal. dentro da minha agência a gente trabalha com gestão de tráfego, criação de sites, dentre outros serviços que estão relacionados ao marketing, a parte de consultoria, dentro desse ecossistema do marketing em si. Além do mais, né, eu sou formado em jornalismo, então, assim, para mim estar aqui falando em podcast é incrível, porque meu projeto de estágio foi um podcast. Legal. Já Bom foi saber, muito hein? nessa linha. Então, tô muito feliz. Dessa eu não sabia, hein, Matheus? Essa você guardou pra soltar aqui daquele jeito. Isso aí já foi pra ser uma surpresa. Pra galera de casa, né, conseguir também descobrir, assim, a princípio, né, tudo que a gente vai falar aqui hoje. Vai falar aqui hoje. Bom, deixa eu falar então com vocês, porque hoje, gente, o papo vai ser sobre brand, né? Sobre aquela marca pessoal, sobre, né, como você se vestir, sobre como você se portar, o que você vai falar na sua rede social, né? O Matheus vai dar algumas dicas pra gente aí, eu já bati um papo com ele, até aprendi um pouquinho com ele, algumas dicas também bacanas, né? E você que tá em casa, então, fica ligado, pega papel e caneta e se prepara, porque hoje o papo vai destravar geral, beleza? E eu vou começar aqui então, fazendo algumas perguntas. Quer falar alguma coisa, amigo? Não, cara, você começa, nós vamos fazer um debate-bola aqui, Vambora, cara. então. Vamos jogando. Vamos junto. Vamos lá. Antes também de mais nada, eu quero agradecer, né, a Encantari Personalizados, que, fez essas canecas aqui, Coisa linda demais. maravilhosa, né? Meu parceiro, nós estamos chique demais, né? Chique Fala a verdade, demais, nós estamos chique demais, cara. Você é louco. Já não tem a caneca do João, mas tem a do Destrava aqui, né? E é isso aí. Então, muito obrigado aí pela força, pela parceria, né? Valeu, Que tá Cantari. nos apoiando aí, valeu, Encantari, tamo junto. E Matheus, essa é sua de presente, tá? Nossa, Né? Já Ó, aí, ó, presentão, hein? Vamos começar O café também. de amanhã já vai ser nela. Já vai pode- ser nela. Então vamos começar, cara. Acho que todo mundo tem uma história, né? Então a gente aprende que nós não nos aproximamos de pessoas pelas pessoas, e sim pelas histórias delas, né? Então é isso que nos conecta, que gera aquela conexão, que gera aquela sinergia. E eu te conhecia há muito pouco tempo, né? Na verdade, eu fui isca do Matheus ali, né? No Instagram. O cara me achou na internet ali, no Instagram, e falou: olha, que eu faço avaliação de conteúdo, de perfil. E eu que tinha logo 4 perfil, né? Falei, então acho que você pode escolher, acho que um deles pra você avaliar, né? E foi assim que a gente começou a nossa aproximação, nosso contato. E aí acabei vendo algumas coisas muito em comum, né? Você sendo uma pessoa cristã, né? Muito praticante também, e revalece muito com a minha história também, né? De fé, de ser um músico católico, de tocar na igreja e tudo mais. E eu falei, cara, que história bacana, vamos marcar uma call, né? E aí trocamos mais ideias, fizemos uma videoconferência, você apresentou para mim algumas ideias sensacionais, eu falei, meu, esse moleque tem conteúdo. E aí também encontramos mais coisas em comum, que foi a sua passagem pelo Giants, pelo Grupo Acelerador, com o Marcos Marques, né? E eu falei, cara, eu também sou acelerador, hoje sou membro do Giants, olha só que sensacional. E falei, meu, então, Matheus tem que estar com a gente na nossa podcast, né, Robinho? Com certeza, é verdade. Não podia faltar. E falei, cara, histórias se conectam com histórias. E aí, nesse período, a gente já veio conversando, né? Nós que viemos também de uma história assim de muita humildade, de muito trabalho, né? Da simplicidade, de ousadia, né? Para chegar onde estamos aí hoje, de uma certa forma, já performando, né? Conseguindo aí
passar por esse processo de transformação e de resultados, principalmente. E, Matheus, você, cara, conta pra mim um pouquinho, né, já pra nós, no caso, Exato. um pouco da sua história, assim, que eu sei que você veio lá da Bahia, né, como que chama a cidade? Urandi. Olha só. Diferente, não. Diferentaço, né? Então eu sei que você é o cara da lavoura ali, né? De pegar no batente, acordar cedão. Seus pais, né, vêm dessa essência. Então conta um pouquinho aí pra gente como que foi essa história aí maravilhosa que você contou. Eu acho que até pra quebrar o gelo, né, Matheus? Responde pra gente aqui, pro público aqui, quem mora em Urandi é o quê? Urandiense. Urandiense. É diferente. Bem diferente. Na verdade, eu nasci em uma cidade também que tem um nome diferente, que é Guanambi. Guanambi. Que é ali, geralmente, sempre para trazer uma questão de senso de localização para as pessoas, né? Até para você que tá aí de casa, ter um senso ali melhor. Tem uma proximidade com Vitória da Conquista, Vitória. né? Que aí já facilita o acesso para as ok. pessoas. Ok. Mas Demais. foi essa cidade. Legal. Então conta a história desse urandiense fantástico aí, prodígio. Conta pra gente aí. Pode deixar. Topzera. Vamos lá, então. Eu nasci em Guanambi, né? Assim, nasci lá em Guanambi, mas eu já fui morar em Urandi, né? Legal. Que, teoricamente, foi onde eu estava por mais tempo até vir para cá. E assim, minha história, ela começou tava falando ali um pouco com o Leandro, né? Comecei no empreendedorismo vendendo frutas e verduras em uma feira que tinha lá. Meus pais, eles são agricultores. Meu pai até hoje ele mantém ali a lavoura, né? Então ele tem algumas Bacana, plantações e cuida também de alguns animais. E aí dentro desse processo de estar ali ajudando meu pai, eu enxerguei também que além de poder ir vender e tudo mais, aquela não era a realidade que eu queria para minha vida, porque teoricamente a gente trabalhava muito e ganhava muito pouco. Eu lembro até hoje, é até engraçado de falar, do meu primeiro celular. O primeiro celular que eu comprei trabalhando lá na banca de verduras e frutas, né? Então eu trabalhei ali e eu lembro que a cada final de semana eu ganhava R$10 e eu juntei esse dinheiro para comprar meu primeiro celular. Isso para mim foi uma história que é inesquecível, né? Quando a gente junta um valor e compra algo que pra gente é muito importante. Com certeza. Vou até aproveitar como você falou isso. Falei, cara, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e eu apresento muito nas minhas palestras, né? Que é o quê? A minha história começa com uma torta de morango. Caraca, que legal. Eu com 12 anos, eu sempre vi meu pai indo trabalhar, né? Meu pai, eu falo que eu acordava, meu pai estava indo trabalhar. Eu ia dormir, meu pai estava chegando do trabalho. Verdade. E às vezes aos finais de semana ele fazia hora extras. E eu sempre falava, pai, posso trabalhar com você? Pode. Porque eu achava que era muito legal, né? Trabalhar. Eu falei, pô, quero trabalhar também. E num dia eu fui trabalhar com ele, num sábado, né? Trabalhar. Achei que eu ia lá pra bagunçar, mas aí falou, não, quer trabalhar? Então vamos lá. Você vai trabalhar aqui, vamos abrir envelope, vamos preparar a mala direto. E, trabalhei naquele dia das 8 até as 4 da tarde, num sábado. E no final do dia, eu não esperava, né? Aquela história do trabalho devolve. Isso. Eu ganhei um vale-refeição. Eu lembro que devia ser na época uns 6 e pouco, R$9 na época. Mas era o valor exato para eu comprar a tão famosa torta de morango que meu pai às vezes trazia pra gente em casa. E eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz porque eu pude comprar aquela torta de morango pra nossa casa. Então eu cheguei em casa como se fosse o meu troféu, né? Olha, a torta de morango, né? Que fui eu que comprei. Eu falo muito isso na palestra. Então, pô, legal você falar isso sobre, né? Sua primeira conquista trabalhando ali, né? Bonitinho, então celular, né? O sonho e o trabalho devolve, né? Devolve, com Então, certeza. Continua aí, Matheus, sua história aí. É muito legal, assim, você trazer até esse ponto, porque eu acredito que quando a gente tem um objetivo traçado, as coisas elas vão cooperando para que isso aconteça, né? Sim. E aí voltando ao assunto lá da banca, né? Então a gente trabalhava ali com verduras e frutas e tudo mais. E apesar de não ver um retorno ali, eu fazia, né? Eu estava com os meus pais, mas eu enxergava que eu não queria aquela realidade para sempre em minha vida. E aí, aos 16 anos, meus pais, eles chegaram a virem também aqui para a cidade de Louveira, só que eles não se adaptaram com o processo, por questão de idade e estar sempre acostumado ali também com aquela questão de estar na roça, né? Sim. E aí eu vim para cá, morar com minha irmã, convite da minha irmã, e comecei a estudar e trabalhar, que de fato era meu foco, né? De vir para cá,
para São Paulo em busca de crescimento, né? E eu sempre falo Sim, para os meus pais, perfeito. até brinco assim com minha mãe. Eu falo com ela que minha família está lá, mas meus sonhos estão aqui. Então eu falo muito dessa forma, exato. porque apesar do coração doer quando a gente sai de lá do Nordeste e tudo mais, mas a gente enxerga que tem algo maior que a gente precisa buscar e correr atrás daquilo que de fato é nosso, né? Cara, é muito louco o que você falou agora, porque, pô, meu pai, eu sou filho de nordestino, né, cara? Muito legal esse, você falando isso. Meu pai é pernambucano. E essa característica específica do nordestino, né, Matheus? De, cara, abandonar a família tão cedo, porque você é jovem, cara. Até brinquei aqui, ai, meus 23 anos, hein? Saudade, Cara, saudade. né, saudade. Tô com 24 agora, né, Leandro? a menina- Não com 24 agora, né? Mas voltando a esse ponto, e é justamente a história do meu pai, né? Também esse ponto. Meu pai é jogador de futebol, sabe? Saiu lá, minha avó com 12 irmãos, né? 12 filhos. E o objetivo muito claro, uma coisa que marcou muito que você acabou de falar. Você tinha uma meta muito clara. Mesmo com tão pouca idade, você já tinha muito claro, e é muito óbvio esse detalhe do nordestino de estimar que São Paulo é a capital dos negócios. E a mesma visão também é que você teve, né? E realmente de ter essa sacada de sair daquela zona que teoricamente era uma zona de conforto, mas você tinha uma palavra que a gente usa muito nos treinamentos, na mentoria, que é o quê? Ser uma pessoa, são duas, né? Inconformada ou obstinada por resultados. Que obstinado é uma consequência, né? Quando você se torna inconformado e vai em busca, né, dessa mudança. E você já teve essa sacada, né? De despertar e falar, cara, não quero isso, eu tô focado ali, estou determinado. E aí você começou seu processo de vir, né? E como que foi essa parada, velho? Então, quando eu vim pra cá, né, até um ponto muito interessante isso que você trouxe, né, por essa questão de ser obstinado, de ter uma inconformidade. Sim. E isso, eu carrego muito isso no meu coração, assim. Legal, Sou muito cara. grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu venho conquistando, mas eu tenho um senso de inconformidade de querer sempre buscar o melhor, de entregar com excelência, Show. de fazer com que o ordinário ele se torne algo extraordinário. Extraordinário. No nosso simples, a gente conseguir entregar ali aquilo que de fato seja um milagre para alguém, né? E assim, voltando à questão lá do meu processo de vinda para cá, eu vim morar com minha irmã e aí consegui um emprego. Meu primeiro emprego foi em um mercado e foi uma experiência assim incrível. Eu falo que Mercado normal mesmo, né? mercado normal mesmo. Pequeno, assim. né? Isso, pequeno. Aquele mercadinho de esquina. Mercadinho de esquina, Do ok. tio Zé que Do tem assim. português. Isso, o mercadinho do português. E aí foi uma experiência muito legal. Eu lembro que naquela época lá, receber o meu primeiro salário foi muito bom também. Só que Bacana. entra aquela questão da inconformidade. Então, quando eu estava ali, eu via que eu poderia ir um pouco além. E aí eu comecei a fazer faculdade de ciência da computação, não me encontrei nessa faculdade, mas eu comecei um estágio. Depois passei por outras empresas até chegar em uma empresa de rótulos autoadesivos. Então foi ali onde fiquei 2 meses na produção, porque engraçado até de contar isso, porque quando eu entrei nessa empresa, antes de entrar nessa empresa, eu fiquei mandando vários currículos, porque essa era a minha meta, era entrar naquela empresa, ainda que fosse naquela época, eu falei, pode ser até produção, não tem problema algum, Uhum. porque eu sei que a minha meta eu vou conseguir atingir. E quando eu entrei naquela empresa, eu olhei assim, ó, é até uma questão que a gente tem que ter muito, praticar a lei da atração, né, igual a Sim. gente tinha falado esses dias aí. E aí eu olhei para uma sala e eu falei, eu quero trabalhar ali. Que era a sala de pré-impressão, que geralmente essa parte cuida ali do segmento gráfico, né? Cuida da preparação para uma impressão. E aí eu entrei lá, em 2 meses eu fui promovido, fiquei nessa área, e depois teve um corte de custos na empresa, e aí eu fui demitido. E nessa demissão, uma das coordenadoras, ela me chamou para trabalhar ali em uma confeitaria que ela estava abrindo, trabalhar ali como social media, que na época eu já estava estudando, né? Eu já estava na faculdade de jornalismo, então para mim já foi um grande avanço. E aí que certeza. comecei a de fato pisar o pé ali no empreendedorismo na prática, porque até então eu só conhecia, né? Só conhecia. Legal. E aí foi nesse processo que comecei a prospectar, até que eu falei assim, preciso expandir o meu pensamento e olhar isso agora como uma empresa. E foi aí que surgiu a XGO, né? Que Show. todo esse processo até Que chegar ano na que foi que XGO. aconteceu que a Go
Foi em 2020. Foi 2020. 2020. É. 2020. Bom, então a gente que tem o programa do Destrava. Então, o Destrava para o empreendedorismo começou em 2020. 2020 foi a virada de chave. Virada de chave. Turn the key, né? Turn the keys, turn the keys. Turn the keys. E aí foi a virada de chave de olhar assim, eu posso transformar a vida de outras pessoas com aquilo que eu faço, né? E até entra, além de vida profissional, entra numa questão que é o espiritual. Porque eu acredito muito que a gente nasceu para um propósito determinado, né? Sim. E assim, até em Jeremias capítulo 1 fala que Deus, ele designou a gente como profeta das nações. Independente do que você faça, você precisa... Eu acredito que a gente precisa profetizar naquilo que a gente faz, que a gente precisa executar como uma forma de transformação mesmo. Sim. Qual é a transformação que eu gero no coração da outra pessoa? Outra pessoa. E eu tenho muito esse olhar até para pensar nos nossos clientes, as pessoas que chegam assim. Apesar de ter 23 anos, talvez um pouco jovem para muitos, né? Então, assim, eu sempre tive essa visão de gerar transformação na vida das pessoas, porque eu acredito muito que você encontra o seu propósito ajudando outras pessoas a encontrarem o propósito delas, né? E até entra em um ponto que também eu não falei lá no início, mas eu fui professor. Eu também ali, antes Sério? de vir para cá, eu fui professor. Eu dei aula de reforço ali para algumas crianças do ensino primário. E para mim também foi uma experiência muito legal ali. Eu já vi que gosto muito de ensinar, né? Cara, Acredito muito na multiplicação de talentos. Cara, então, peraí. Pra essa galera entender essa mente brilhante que é o Matheus, vamos lá. Primeiro, trabalho na lavoura. Certo, Leandro? Me ajuda aí, cara. Vamos lá. Depois da lavoura, ele foi, já era professor, né, de reforço, Força. que é complementando o que Foi você pra acabou. feira Foi pra feira, depois foi pro mercadinho, já aqui em Louveira, né? já aqui em Louveira. Do mercadinho, foi demitido, e dessa demissão... Escolheu a empresa que ele queria trabalhar. Escolheu a empresa que ele queria trabalhar, ele falou, pô, falou do lado da lei da atração, e é muito forte essa parada da lei da atração, porque aqui o momento de Strava foi justamente depois dessa demissão, certo? Foi isso certeza. mesmo. Por que depois da demissão? Me corrija aqui, né? Porque você já estava ainda focado, cara, é isso, e com certeza ó, nesse meio tempo... Muitas coisas, né? Você vai contar um pouco também, claro, né? Eu costumo falar aqui que não é vida de Alice, né? Exatamente. A gente tem os desafios também, e eu vou querer saber seus desafios, claro, né? Mas nessa virada de chave, cara, é muito louco o que você falou, porque você tinha um ponto do propósito, deu exemplo de uma citação agora, bíblica, mas quantas pessoas hoje, Matheus, você com tão pouca idade, né? As pessoas costumam desistir muito fácil das coisas. E também, no mundo do marketing hoje, que é uma área que você tá habituado e você é especialista nela, as pessoas, como que tá esse processo? As pessoas querem as coisas do dia pra noite. E eu falo que pra gente, uma empresa, né, Leandro? A gente pode falar hoje uma empresa milionária. Exatamente. Nossa, mas se a gente contar que 5 anos os milhões não era nem o milho do sabugo, Exatamente. certo? Ninguém acredita, cara. Ninguém acredita. Certo? Mas afunila esse ponto que você falou, porque eu me lembro muito bem. Eu também sou formado em educação física, o Leandro também. Eu lembro que eu trabalhava numa academia de bairro e toda vez que no ônibus subia alguém com o uniforme da Biorritmo, que é inclusive, né, aqui nessa região que nós estamos aqui, cara, eu falava assim, meu Deus, cara, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, cara. Isso marca. Por que você lembra da data? Por que a gente lembra de data? Eu lembro exatamente o dia que eu entrei na empresa porque foi uma realização. Dia 10 de fevereiro de 2010. Foi o dia que a chave virou. Foi o dia que a chave virou. Exatamente. Para, né? A sua conquista. Né? Para essa conquista. Exato. Então, Ela vira várias vezes. ela vira várias vezes. E são estágios crescentes. Exatamente. Perfeito. E conta mais nesse entorno, cara, porque me fez virar aqui mais uma chave também, mas a chave da lembrança. Fala, cara, realmente, como pessoas, né? Eu vou pegar agora uma citação aqui que eu aprendi, nós aprendemos, né? Sim. Que amigos, né? Amigos, negócios à parte. Mas na verdade essa frase foi desconstruída. Eu falei assim, cara, faz sentido. Que é o propósito de você estar aqui agora, por intermédio, né? De um network. Na verdade, amigos
amigos, negócios fazem parte dos amigos conectados. Com certeza. Né? Eu acho que faz sentido pra você, mas eu trouxe só esse ponto mesmo, porque a gente tá falando de StravaCast, né? E o StravaCast traz esse momento que você enxergou que agora é a hora, velho. E eu quero que você continue a funile, né, nesse ponto mesmo aqui. Muito legal esse ponto que você trouxe aí sobre destravar, o destravar de tudo isso, né? Eu acredito que, apesar de ter sido ali naquele tempo que eu saí da empresa, né, e conseguir essa oportunidade e tudo mais, foi um momento de destravar, mas eu acredito também que vem constantemente, eu venho constantemente sendo destravado, né, em Perfeito. questões de conseguir. Hoje, além da minha agência, eu trabalho em uma agência de brand, que é onde eu aprendo muito assim, essa questão de estruturação, que foi também através de um network, né? Então, assim, conheci a pessoa que eu trabalho hoje, até no evento lá no Giants, né? Então, conheci lá trabalhando e conheci essa pessoa e depois de um ano essa pessoa me ligou, né, que é o dono da agência que eu trabalho hoje, e falou assim para mim: eu quero que você trabalhe aqui comigo, né? E assim, enxerguei como uma grande oportunidade para que eu pudesse lapidar, né, mas não empreender de outra forma, não desistir do empreendedorismo, mas criar uma construção diferente para aquilo que um dia eu quero chegar, né, para minha missão, para o meu propósito ali. E assim, toda essa construção eu vejo que tem sido um tempo de muito aprendizado, né? Todo o tempo a gente está suscetível a aprender cada vez mais ali, né? Dentro desse processo, dentro da nossa fase, né? Da nossa jornada. E assim, até trazendo pela questão de desafios que você citou aí. Acredito que tem muitos desafios, porque a gente, de fato, tem que se adaptar às dificuldades da nossa vida, a gente tem que reestruturar de acordo com cada dificuldade que vai aparecendo, né? E até trazendo em questão que durante essa época aí que eu não estava dando conta ali de atender os clientes, eu trouxe um amigo meu, né? Aí que entra também o amigo, né? Que igual você falou Exatamente. aí sobre Perfeito. unir os negócios, né? Através da amizade. E aí, hoje ele tá me apoiando assim nessa construção, então a gente trabalha muito junto, porque eu acredito que pessoas, elas unindo aos processos, vão chegar em algum resultado, né? E aí, tudo é questão de... E é tudo destrava, cara. Tudo é destrava, cara. A gente já conecta, né? Exatamente. A gente tá alinhado aqui, cara. Perfeito. Matheus, agora vamos falar uma coisa aqui. Você falou pra mim sobre brand, né? E brand, na verdade, é uma comunicação da marca. Tô errado? Perfeito. Tá dentro disso, isso, né? É isso mesmo. Cara, hoje, olha só, a gente tava aqui participando de um treinamento, né? Onde o tema realmente foi falando sobre comunicação. Se você não se comunica, você não vende. Então, Eita. o poder, ele está realmente ligado direto na comunicação. Então, você colocou ali que num evento que você fez, né, corporativo, você se conectou com uma pessoa que depois essa pessoa fez o quê? Te ligou e falou, cara, vem trabalhar comigo, né? Então, assim, por algum momento você se comunicou com ela. Por algum momento você se vendeu para ela também. Comunicação é venda. É venda. Né? Então você possivelmente fez o quê? Uma atração, ele se sentiu de uma certa forma atraído ali, pô, deixa eu ouvir o Matheus, tem conteúdo bacana. Talvez em algum momento você, né? Não só às vezes falando, porque a maior parte da nossa comunicação, ela é o quê? Muito mais gestual, né? Não verbal. E então, assim, ele deve ter olhado ali, pô, o Matheus trabalhando, fazendo alguma movimentação, alguma orientação, e talvez algum momento onde vocês conversaram, e gerou um fitzinho ali de venda, né? E o que nós aprendemos, né? Hoje, diretamente, assim, né? Aprende e coloca em prática agora. Né? Então, cara, o Pex, né, na nossa mentoria ali, tava falando realmente isso, porque ele fez uma autoanálise com relação à guerra da Ucrânia, né? Então, no ano passado, quando começou a guerra e tudo mais, o presidente da Ucrânia, ele não quis pedir nenhuma ajuda para os governos, para a ONU, para nada. O que ele pediu? Foi pedir para o Elon Musk mandar os Starlink, né? Para manter comunicação, né? Porque a Rússia cortou todos os sinais de internet.
Ou seja, é a comunicação que vende. E aí ele falou mais uma coisa, eu falei, cara, olha que sensacional. O cara hoje, que é mais empenhado em comunicação, nada mais, nada menos é o quê? É o homem mais rico do mundo. Do mundo. Né? Então eu falei, cara, que sensacional isso, né? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa história do brand. Porque eu quero aprender um pouco mais sobre brand, né? Porque eu acredito que não é só o brand da sua marca, né? Hoje a gente tá lançando o Destrava, tem a caneca, olha o brand aqui, né? Mas existe o brand também pessoal, né? Que eu acredito que você que tá em casa precisa entender mais sobre esse brand. Porque você se vende a todo instante. A todo instante você pode estar tendo uma oportunidade, né? Talvez, eu penso muito hoje nessa questão escola. E mais um papo também muito bacana que a gente teve aqui no bastidor, né? Você que deu aula na escola. Olha só, o podcast está entrando como uma ferramenta essencial para amplificar o conhecimento e gerar muito mais comunicação entre as crianças, né? Destravando elas muito mais para essa comunicação. Olha que sensacional. E pegando esse gancho até realmente com relação à escola, porque a gente aprender sobre brand, sobre vender, né? Eu acho que é muito mais essencial às vezes do que às vezes a gente aprender o que é um 2 mais 2, porque você a todo instante você vende, né? Você vende para começar a arrumar uma namorada, você vende uma ideia, você vende, né, um produto. Então tudo é venda, né? Já dizia lá o pai do marketing, né? Marketing é tudo é marketing. Mas na verdade tudo é venda, né? Então fala um pouquinho mais para mim sobre essa história, sobre o brand, como que você se especializou. E tem algumas coisas para te perguntar aí. Então vambora, se prepara. Pode deixar, pode deixar. Agora vai ficar quente, né? Muito legal. Agora vai ficar quente. Eu tô com as minhas perguntas aqui também maquinadas, cara. Legal demais, legal. Assim, acho que dentro dessa construção é interessante pontuar que antes do brand, eu trabalhava como social media, né? Então, vim dessa área de gestão de redes sociais. Então, hoje, além de estudar o brand pessoal, de gostar muito disso, eu trabalho como estrategista de conteúdo, né? Então, assim, o conteúdo, ele tá muito ligado também ao brand. E brand nada mais, nada menos é marca, né? Então é tudo que você constrói na cabeça do cliente. Então, por exemplo, hoje, se a gente vê uma cor vermelha, logo a gente associa a Coca-Cola em relação a bebidas, né? Então são essas pequenas mensagens que a gente vai colocando na cabeça do cliente e a gente vai adentrando. Essa questão de cores, de jogo de cores, de fonte, tudo isso contribui, né, para que o brand ele seja eficaz. Então, além do... E isso eu estou relacionando, né, a um brand mais generalista. Perfeito. Mas quando a gente traz para um brand mais pessoal, a forma de se vestir, então tudo isso é uma construção que a gente vai fazendo ali com o tempo, né? Então, assim, eu acredito que até um cheiro. Hoje, se a gente for em alguma loja aí no shopping, a Melissa, por exemplo, é um case, verdade, tem, né, aquele cheirinho de chiclete e tal. Esses dias, inclusive, eu fui comprar um presente para minha namorada, entrei lá, e aí eu achei incrível, assim, o cheiro da loja, né? A gente já associa, e é um cheiro que marca. Exatamente. Então, isso é brand, é um marketing olfativo também. Top. Então, legal. Entra em todas as experiências ali, é um processo, né? De todas as experiências de contato com o consumidor, com o cliente, isso está atrelado ao brand. Top. Então, até uma palavra ali também tem um contexto. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque você falou sobre o brand pessoal, da roupa e tal. Eu acho que você... eu acho que o Leandro vai perguntar o que eu queria perguntar. Mas vai lá, Leandro. Mateusão todo no estilo. O cara, 1,85 m. Eu fui conversar, falei, cara, você é grande, hein? 1,85 m, né? E né, tipo... Uma pegada meio artista, né? Meio modelo. Assim, então. Estiloso, menino. Estiloso. Eu também achei estiloso. Eu olhei no Matheus e falei, cara, ele lembra alguém. Falei, parece o Lucas Luco, né? Daqui a pouco você pode cantar um momozão pra nós aqui. Brincadeira. Muito bom. Vamos lá, Matheus. Quer falar uma coisa? Cara, tenho uma pergunta direta.
qual que é o seu brand, cara, pessoal? Meu Olha aí, brand ótima pessoal. pergunta. Nossa, profunda essa pergunta, hein? Mas eu acredito assim que qual que é a minha visão? Hoje eu já atrelo algumas mensagens nas minhas redes sociais. Então, assim, a começar do meu bom dia. Então, para quem está habituado ali a me acompanhar na rede social, já sabe que eu vou dar um bom dia guerreiro. Então, já Olha aí que atrelei top. essa marca. Sempre vai ser um bom dia guerreiro ali. E tem alguns dizeres que eu vou inserindo na cabeça de quem está me assistindo, né? Então, a começar daí. Essa foi a primeira estratégia que eu fui inserindo até sem antes estudar o que era brand. O que era brand. Foi apenas olhando o que o mercado estava fazendo e fui construindo. E até parando para analisar, por exemplo, a sessão da tarde, na época que tinha, nem sei se tem ainda a sessão da tarde, mas era aquela mesma vinheta todos os dias. Perfeito. Porque isso é repetição. 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 Aí voltando ali pro meu brand, igual você fez a pergunta, né? Meu brand hoje ele está muito alinhado ao... Eu acredito muito no menos é mais, no minimalismo. Então, quando lembra do Matheus, lembra de uma coisa básica, né? Então, assim, eu gosto muito de ser básico, de ser discreto. A minha comunicação, eu acredito muito em uma comunicação que ela tenha um humor também, mas de uma forma mais sutil. Você não vai ver eu fazer uma palhaçada assim muito absurda, Tipo porque a minha, assim, né? isso não tá muito atrelado. Até entra em questões de mais profundas, né? Que a gente até fala dos arquétipos, né? Perfeito. Então, Então, hoje... fazer hoje- essa pergunta sobre os arquétipos. Hoje eu me considero ali no arquétipo do sábio, da pessoa que é mais amante, né? Então eu trago muito essa linha. Eu acredito muito que dentro do meu perfil eu quero trazer mais esse perfil da pessoa que se põe, que se coloca ali à frente para ensinar, para mentorar, para acompanhar e executar a estratégia de brand ou que seja de conteúdo para alguém. Sensacional. Cara, é muito, muito bacana isso que o Matheus falou agora, cara. Porque nós falamos agora do brand pessoal, certo? Aham. E por que eu fiz essa pergunta, né, Matheus? Por 2 motivos. O primeiro motivo era justamente saber, pelo seu estilo mesmo, como você se auto-apresenta sem fala, mas simplesmente pelo seu visual. Se isso também tem conexão com o seu estilo, porque você acabou de falar que você vai pela linha do arquétipo, vamos pensar assim, mais discreto, né, com um pouco de humor, mas uma linha, vamos falar assim, uma linha pro público que tá ouvindo aqui, né, e curte mais, uma linha mais charmosa, né, ao olhar, né, aquele... Tons mais pastéis. Exatamente. tons mais- É isso. Então, assim, por quê? Porque você deve ter uma combinação específica. Se eu vou, de repente, por exemplo, para um podcast, você deve ter pensado, né, por essa questão do brand, como que eu vou me vestir pro podcast? Ou, de repente, se é uma reunião mais séria. Você pensa nesse detalhe? Porque eu olhei no seu Instagram, vi que você Olha. tava sem óculos. É. E aqui aí você já colocou um óculos. Como que é? Abra a sua caixa de Pandora eu aqui. descobri uma coisa aqui também, viu, Roberto? É. A gente vai conversando assim nos bastidores, né? A gente vai pegando algumas coisinhas. Ah, entendi. Eu descobri que quem cuida desse brand aí do Matheus, né? É a namorada. É namorada. Ah, Leandro, eu sabia, Leandro. Tem que ter um toque feminino, né, Matheus? Ela é especialista em brand. Sério? E, cara, é muito. Eu tô te perguntando isso, porque, por exemplo, eu e o Leandro, né? Eu falo porque a gente já Sim. convive direto. A gente entende que o homem, né? O homem, eu digo assim, o homem ele tem aquele ponto muito tradicionalista. Então, às vezes, eu tenho que usar uma calça reta, uma camiseta. E cara, a gente gosta muito de sair da curva. Então, o sair da curva é variar cor, é variar estilo, uma parada mais slim, sabe? Acho que combine. Então, quando eu olhei pro seu estereótipo, você falei, opa, peraí. Já é um estilo diferente. Agora, sabendo que tem uma estilista por trás aí, Não, né? Mas o Matheus era um cara sempre estiloso, né? Mas sei que nos Eu bastidores, seguia, né? é o que eu seguia muito, ele trouxe ponto, a gente discutiu sobre isso. O meu lado era mais formal, então eu não sabia me adequar, e é uma coisa muito importante, inclusive para você que está nos assistindo, é de saber adequar a sua vestimenta ao local que você vai estar, né? Então, assim, Show. Legal. eu era uma pessoa que eu vinha do mercado corporativo e eu queria usar isso em todos os ambientes. E assim, Perfeito. a gente, por estar na igreja, né? Então a gente tem ali algumas missões que a gente vai lidar com jovens,
Como que a gente tem que vestir? Como jovens. Como jovem. Aí exato. entra até aquela questão, rapport, Rapport. questões de vendas, Perfeito, né? rapport. Então, assim, é da gente analisar o ambiente que a gente vai estar e começar, não que a gente vai mudar o nosso estilo, mas se adequar, talvez, em alguns pontos, né? Por exemplo, eu sou extremamente apaixonado por camisa polo, né? Só que tem ambientes que eu não vou usar uma camisa polo porque vai me deixar, não vou fazer uma conexão com os jovens que eu vou lidar ali naquele momento, né? Mas assim, Certo. vem de um processo que a gente vai se descobrindo, né? Através de pesquisa mesmo, de estilos e falar assim, caraca, isso é legal pra mim, isso cabe na minha realidade e a gente vai descobrindo. Acredito que entra até em um processo mais profundo ainda, que é o de autoconhecimento. Quando Autoconhecimento. você se conhece, você sabe a que ponto, desde a forma de vestir, de se portar, então é todo esse conjunto, né? Sim, Sensacional. sensacional. E até esse detalhe também, né? Pega um outro ponto, né, Lê? Você vai conseguir até dar um contexto melhor nisso aí. Cara, na própria mentoria, né? Colocando em prática a mentoria que a gente faz, né? Diariamente e coloca em prática também para trazer informação nas nossas mentorias e palestras. Cara, nós falamos de vendas. Vendas está totalmente ligado a um tipo de capitais. Não sei se você já ouviu esse tema sobre capitais. E o capital financeiro, antes de você atingir um capital financeiro, você precisa navegar sobre outros capitais, que é um capital intelectual, e também o capital magnético. Por que o capital intelectual e magnético? Porque eu preciso, teoricamente, mostrar o que eu não emito voz, o verbo a minha vestimenta. E automaticamente uma linha que você gosta muito, que tá ligado também em outro capital, que é esse estilo que você falou, que é do conhecimento. Isso é um capital magnético. Você já deve ter percebido, o meu capital principal circundando nisso é o capital, é a energia, capital energético. Eu uso muito isso para ter também um brand e para gerar uma identidade. Então olha só que coisa bacana que foi dito aqui. Para o pessoal de casa aí aprender. Repetição é necessário para você cravar um brand, certo? Pra galera começar a se conectar com o seu estilo, pra você não falar igual todo mundo, né? A vestimenta também é um tipo de capital também de impacto. E como você vai emitir o saber, tá muito ligado ao seu estereótipo. Se você é uma pessoa mais despojada, de repente o capital energético pode ser uma forma de conectar. Talvez você goste mais do conhecimento. Essa habilidade. O investimento vai ser totalmente. Vai ser totalmente. Faz sentido isso? Faz sentido, gente, isso daí? Total. Faz muito sentido, Total. muito sentido. E olha só, a gente aprendendo aqui, né? Porque a gente que grava muito stories, né? No Instagram e tal, que nem. Você falou que tem o Fala Guerreiros, né? Fala, guerreiro, é verdade. O Robinho, né? Tem o dele aqui, que é o Fala Geral. Fala, geral. E é muito bacana. E eu agora tô no Fala Galera, Oi Turma, e eu Oi, também turma. tenho o Fala Empreendedores, Fala, né? empreendedores. Só que hoje eu falei, cara, nessa semana mesmo, eu falei, eu tenho que manter o Fala Empreendedores, né? Mas assim, também sem muito entender sobre repetição e brand. Então, cara, já foi uma aula aí sensacional. Cara, já aprendi bastante aqui, cara. que Aprendi eu já bastante. vou gravar hoje aqui no final, assim, Fala Empreendedores. Aí. Fala, empreendedor. Legal demais, legal. Top Acho demais. que tudo isso é muito repetição, né? Daquilo que a Total. gente vai fazendo constantemente, vai mostrando a nossa identidade. Então as pessoas poucas as pessoas que me conhecem já me cumprimentam assim, né? Bom dia, guerreiro, Aí, porque já atrelou. Ah, Então, interessante, é já uma atrelou. marca, Sim, já conectou. Olha, até um outro também, que é o Pex, né? O Bex Que é nosso mentor também. é nosso mentor. Fala, meus lindos! Fala, meus lindos. Já pegou, já. Fala, meus lindos aí. A gente Fala, já meus tá lindos. aprendendo aqui. Cara, é Vamos falar em verdade. Pex, lembrar aqui do pessoal da produção. Será que tem como dar aquela aguinha pra nós aqui? Verdade, verdade. Olha só. Já aproveita o A gancho. melhor produção aqui A do melhor programa, produção viu, gente? aqui, O com pessoal certeza. nota do 10. Strava É. Cash. E aproveitando esse gancho, nós falamos de brand, certo? De como que inicia tudo isso, né? Obrigado, viu? Mas o brand também, ele separa em várias camadas, né, Matheus? Se você pudesse aqui qualificar e exemplificar pra gente aqui o brand. A gente entendeu, né? Já que o brand é a marca. Mas essa marca, quando você pensa em brand e pensando no seu business hoje, como que você organiza isso pra mostrar essa cara pro público? Como que você faz o seu brand
para o público? Como que você vende, que o Leandro falou, como que você vende a sua marca? É um processo que eu estava até conversando com o Leandro, mostrando ali uma estrutura, né? Que estamos aí no processo de estruturação mesmo, de um novo posicionamento, né? E aí, quando eu comecei a organizar, né, esse backstage, igual você falou nessa linha da gente construir isso, né? Então, eu levei muito em consideração quem era meu público-alvo. Eu acredito que você daí de casa tem que entender muito quem é a pessoa que você quer falar. E comece a analisar de uma forma que você consiga nichar aquilo. Porque quem quer falar para todo mundo acaba não falando para ninguém. falando pra Boa. ninguém. Fala de novo Nossa, essa repete isso daí. Quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Galera, Então, Anota isso. anota isso. momento de Strava, cast. Matheus, novamente, Quem quer falar para todo mundo não fala para não ninguém. fala pra É isso ninguém. aí. Caraca, Sensacional. sensacional. É um, Adoro proce- frase. é um processo adoro frase também, de criar de estruturar um nicho, né? E assim, tudo começa quando você conhece o seu público-alvo. E também, obviamente, você se conhece. Dentro do meu processo de estruturação, o primeiro passo foi conhecer o meu público-alvo e depois começar a galgar, traçar ali um objetivo de qual seria o meu posicionamento, qual que seria o meu produto, como que eu queria ser conhecido, né? Então, eu entendi a minha realidade, no que eu sou bom, no que de fato eu quero também agregar valor na vida das pessoas. Então, foi muito nesse processo de construção. E depois a gente usa algumas outras ferramentas do tipo trabalhar com nomes que façam sentido ali com a marca. Então, assim, dentro de um processo de estruturação de um processo de brand mesmo, você consegue ali enxergar as principais palavras que estão atreladas ao seu negócio e fazer ali uma comunicação coerente. Porque quando você tem uma incoerência ali na sua comunicação, isso atrapalha bastante, porque até por questões de agregar um valor no seu produto. Hoje a gente vê no nosso dia a dia muitos empresários que reclamam da questão de meu concorrente tem um produto pior do que o meu E vende muito mais vende caro. muito mais caro. Mas isso é o quê? Isso é brand. É porque brand. ele foi inserindo muitas mensagens ali na cabeça do cliente. E brand, né, não é algo que é a curto prazo, é algo mais a longo prazo. Então, se hoje eu entendo muito dessa forma, se hoje você não consegue ter um resultado ali da sua empresa, é porque nos antepassados você não plantou essa mensagem. Então, é uma construção que Sensacional. tem que ser em uma linha de constância, né? Trabalhar ali com muita constância nas mensagens que você for inserir. E aí, atrelado a isso, tem várias... se a gente for falar assim do processo completo, tem várias ramificações, trabalhando ali desde a parte de tato, né? Até a parte também olfativa, gustativa. Legal. Então, Legal. até uma marca, se você fizer uma construção de uma marca que tem ali um elemento, né? Que vai trazer uma associação. Por exemplo, vamos supor que a gente coloque ali para a empresa de vocês um chocolate de uma marca específica. Então, essa vai ser a memória gustativa da empresa de vocês. Relacionada à marca. Olha isso. Relacionado à marca. E aí você faz toda uma construção. Vai um Sensacional. cliente lá Focado agora, hein? Focado essa informação, hein? visitar a empresa, você já traz ali algo que remeta àquilo que Nossa. faz parte do Olha brand só. dessa empresa. Sensacional, cara. E Sensacional. isso tem muito a ver um pouco daquilo que também nós conversamos, né, ô Matheus? Sobre o Sex Canva. Sex Canva. Porque esse lado mais degustativo tá muito relacionado à gula, né? Então fala um pouquinho pra mim, um pouco mais sobre essa questão do Sex Canva. Como que rola essa estratégia? Como que você meio que manipula esses 7 pecados capitais em cima do seu brand? Porque eu também quero aprender um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. É uma estratégia muito legal, assim, que a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente trabalha os 7 pecados capitais, principalmente para você aí de casa que trabalha, que tem algo relacionado à área de alimentos, isso é muito importante, né? Porque quando você trabalha, vou citar um exemplo aqui.
Quando você tem ali um doce que você produziu e você coloca, esse doce é estupidamente recheado. Então ali você acabou dando uma ênfase na gula, para que a pessoa fala, nossa, é muito recheado. Muito recheio. Nossa, Entregamos... Já veio automaticamente Até na minha cabeça aqui, ó. Né? Apertar o negócio saindo. aquele recheio assim. Olha só que top. Caraca, que da E hora. aí, quando a gente fala Que da hora. assim, entregamos no conforto da sua casa, o que que desperta? Preguiça. Preguiça. Então, são coisas que a gente vai analisando no nosso negócio que dá para inserir ali essas involuntariamente, porque a venda é inconsciente, né? Venda Total. inconsciente. Então a gente vai trabalhando ali e as pessoas não vão ter uma noção disso, né? Você vai trabalhando com os pecados capitais, trazendo ali sentidos para isso. Hoje, para mim, falando em questão não que eu acompanho, mas para mim, um ícone disso é a Anitta, né? Ela tem Anitta, toda uma construção ali de sexy canvas, né? Ela desperta a luxúria nas pessoas que assistem com o estilo dela. Então tem muito essa sensação ali de trazer ali para as pessoas, né? Gerar ali despertar de fato um desejo, porque as desejo, né? pessoas desejam ouvir as músicas dela. Então tem todo um processo de construção que está por trás, que muitas pessoas às vezes não entendem. Não entendo. Mas isso é marca. A importância da marca Olha aí. nisso. Que sensacional. Cara, e pegando até esse gancho, né, dos 7 pecados capitais aí, daqui a pouco eu tô guardando. Eu sei que você deve estar curioso aí, ou curiosa, pra saber quais são esses pecados, mas o Matheus só vai revelar daqui a pouco, tá? Quais são esses 7 pecados. E, Matheus, você falou da Anitta agora, esse despertar, né? E a gente novamente traz esse ponto pra venda. Total. Por que para venda? Né? A gente que é um pouco ramificado, né? Eu, por exemplo, eu amo vendas, principalmente treinamentos de vendas, o que eu tô acostumado a desenvolver pessoas na parte de vendas, um time propriamente dizendo. Isso que você falou do pecado capital, eu penso automaticamente no spin selling. Sim. Por que no spin selling? Porque você tem a situação, o problema, a indução, certo? A necessidade. E é nessa hora que você atrai. Ou seja, você acabou de dar o exemplo, né, que tem um estabelecimento que vende mais do que o outro. Cara, aí eu vou pegar uma frase que o Leandro costuma falar bastante, né? O nível que você não chegou ainda, talvez seja pelo conhecimento que você ainda não adquiriu. Não sei se faz sentido para você isso, que talvez muitos empresários não querem gerar esse aprendizado. Total. Porque venda hoje, talvez antigamente você que é do marketing, do brand também, né, Matheus? Aquele famoso arrasta pra cima, tudo era arrasta pra cima. Só que hoje não rola mais isso. Vou até aproveitar aqui para reforçar que isso foi uma coisa que nós enfatizamos muito, e eu enfatizo muito nas mentorias, né? Então, verdade. às vezes as pessoas chegam em você e falam, nossa, gente, mas eu até me esforço para estar em treinamentos e tudo mais, e eu não tenho esse resultado, né? Aí eu falo assim, olha, se você não tem esse resultado ainda, é porque você não colocou em prática. Verdade. Porque não adianta você gerar o conhecimento. Você vai para um treinamento, legal, você vai para um treinamento. Você pode fazer 100 mentorias. Mas se você simplesmente só gerar aquela obesidade de conhecimento e não colocar em prática, você não vai ter resultado. Porque o sucesso é o quê? É o conhecimento, ele antecipa o resultado. Mas se você tem conhecimento, mas não tem ação, não tem resultado, né? Então eu falei, inclusive para os nossos seguidores, né? Eu falei, gente, faz uma reflexão aí, porque o sucesso realmente foi que eu falei, olha, o sucesso que você ou sua empresa não tem, vem do conhecimento que você ainda não adquiriu. Isso é fato. Mas se você fala assim, eu tô indo faço 3, 4, 5 imersões no ano, mas ainda não tenho resultado, então faz uma outra reflexão. O quanto que você tem colocado em prática aquilo que você tem gerado conhecimento. Porque se você sabe, você faz, né? Já tem uma frase muito legal, né? Que sabe é aquele que faz, não é aquele que sabe. Que sabe. Então, Verdade. assim, se você sabe, então faz. Mostra o resultado. E é isso que a gente costuma fazer. Mostrar os nossos resultados. Seja os meus, né? Das minhas histórias,
né, de vida, sobre a minha transformação, sobre o meu resultado, né, sobre como nós aprendemos hoje também isso, né, falamos sobre as nossas dores, sobre os nossos infernos, sobre o nosso céu, que são as nossas conquistas, e o principal, como que eu posso te ajudar, né? Então, você quer saber como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar com conhecimento, mas só vou te ajudar se você colocar ele em prática. E aí, como eu sempre falo, quando que você coloca em prática? Agora! Então, gente, segue o Mateuzinho aí, vamos lá, vamos continuar esse papo que eu Lei também de vou Pareto, colocar. né? Lei de Pareto. Lei de Pareto do 80-20. 20% do que você faz te gera 80% de resultado. Perfeitamente. Agora, Leandro, eu queria colocar literalmente Vamos lá. o Matheus no momento de destrava. Destrava? Agora. É. Ih, menino. Agora é aquela hora, né? Que a gente. Vamos colocar ele no Vamos colocar o Matheus destrava. na parede agora. Vamos colocar ele no destrava, Lê? Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, agora eu quero. O propósito agora é a gente ajudar essa galera que tá aqui. Porque tem muito empresário aí que precisa de ajuda no brand. Eu queria que você pegasse um caso, de fato, Matheus. E de uma empresa, de repente, ou um empresário que tá precisando de ajuda no branding, não sabe o que fazer para aumentar as vendas dele, para poder mudar agora, como o Leandro falou, agora. Ele tá te assistindo aqui, ele vai mudar agora. Quais são as maiores dicas que você daria pro empresário que não tá sem resultado, não está vendendo e precisa mudar agora? Como que o Matheus ajuda nessa situação? E já aproveita e entrega os 7 capitais. Muito legal essa construção aí, essa linha de conversa, né? Mas eu vou trazer alguns pontos que eu considero importante, mas assim, vale enfatizar que o brand, ele, às vezes, ele é intangível, mas é algo que a gente tem que ir plantando e talvez colher lá na frente. Talvez, assim, você vai aplicar algumas coisas agora, mas o resultado você não vai ver agora. Perfeito. Mas é importante você aplicar para que futuramente você consiga ter um resultado. Show. Então, eu acredito muito... Tem uma coisa, assim, que além antes de brand, eu acreditava muito nisso, né? Que invista no bem mais precioso que é você. Então, eu acredito que a gente tem que investir, né, em todo o conhecimento para que a gente ganhe corpo com isso, né? Para que a gente consiga vender uma ideia através da nossa estrutura como pessoa, analisar aquilo que a gente consegue melhorar. Mas dentro dos passos, né, de melhorar, de fazer uma análise ali, é analisar como tem sido a sua comunicação, né? De enxergar o que você tem feito desde rede social ou qualquer ponto de contato com o seu cliente. Então, como que está sendo essa comunicação? Comece a analisar desde a parte de cores, ela está alinhada ao que sua empresa oferece? Show. Se você oferece, por exemplo, sua empresa, você trabalha com produtos da área alimentícia, né? Obviamente, você tem que escolher uma cor que faça sentido. A gente vê casos de grandes marcas como McDonald's, né? Burger King. Então, eles usam o vermelho e o amarelo, porque essa cor ela está atrelada, né, a um pensamento de comida. Então, tudo tem que ter uma relação. Então, comece a analisar os simples pontos, né? Desde cores, tipografia, que são fontes que você usa. Tenta gerar uma padronização nisso, sabe? E crie uma linha de comunicação única, para que não gere ali uma dispersão na cabeça dos seus clientes. Então, sempre que você for falar de algo, use com intensidade e também com muita intencionalidade. Então, aprenda a ser intencional em todo o seu processo de comunicação, porque eu acredito que quando você conhece aquilo que você faz, você vai querer também se apresentar da melhor forma, com excelência, né? E até entra em um ponto que é importante falar, que tem muitas empresas que têm os valores, os famosos valores, missão, né? visão, valor. Visão e valores, aquela coisa gourmetizada. Mas é até um ponto interessante da gente olhar quais são os valores da empresa. E trabalhar cada um deles de uma forma intencional para que isso de fato aconteça. Não ficar somente em um quadro ali. Caraca, de trabalhar ali com essa mensagem.
Mas eu acredito muito em todo esse processo de construção, principalmente Sensacional. voltado para comunicação. Tudo que envolve a comunicação hoje, né, para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, comece a analisar todos os pontos de comunicação com o seu cliente ou com o seu lead para que você consiga fazer uma comunicação assertiva, única e intencional. Eu acredito muito quando você começa a alinhar e ter uma clareza disso, consequentemente os resultados eles vão aparecer. Então, até voltando para uma questão, né, não adianta você fazer uma grande estratégia de tráfego, você impulsionar horrores se a sua marca no orgânico ela não está bem. Então, assim, você tem que analisar como que está ali o mínimo, né? Como que está a visão, para depois você galgar novos pensamentos de impulsionar, de crescimento, né? Então, assim, enxergar antes de impulsionar, antes de tomar passos de performance, olhar aquilo que você está fazendo, o básico, né? Eu acredito muito no básico bem Básico feito. bem Sim. feito. Como que tá o seu feijão com arroz, né? Como que tá isso Sim. hoje? A Fazer o Luísa básico bem Trajano feito. fala muito isso, né? É, Faça com aquilo que você tem, né? isso. E depois com o caixa que você E com tem. o caixa E que você depois você vai se remodelando e vai melhorando, né? Então, isso é muito importante, né? Muito mesmo. Às vezes a gente fica muito travado, né? Em começar algo porque ainda não tá bom e não é o meu melhor momento, deixa para mais um pouco, eu vou estudar um pouquinho mais. E de repente, enquanto você tá esperando para lançar o seu produto, o concorrente já tá lançando 10 vezes mais na sua frente, né? Exatamente. Então, assim, já tem a ideia, tá bem alinhado, vai fazendo, faz com o que você tem, com os recursos que você tem. Depois você vai aprendendo, né? Entra no podcast aqui do Destrava, aprende um pouco mais sobre brand, né? Entra depois com outro conteúdo, aprende um pouco mais sobre vendas, né? Perfeito. Vendas pessoais, aprende um pouco sobre propósito, sobre valores, sobre missão, né? Então, assim, mas é na ação, é no dia a dia que a gente vai arrumando, né, Matheus? Perfeitamente. E assim, até entra em um ponto que muitas coisas da nossa vida a gente não vai ter estruturado no papel para depois começar. Tem coisas que a Exato. gente vai viver e depois a gente Verdade, documenta. exatamente. Então, às vezes o processo vai ser inverso. Uma vez até me falaram, né, que às vezes vai ser progresso e depois ordem. Então, nem sempre você vai conseguir Olha, ordenar tudo. você tirou essa palavra da minha boca. Você Caraca. assistiu meu podcast, né? Certeza, certeza. Olha, eu falo exatamente isso, cara. A minha história com relação até à nossa vida, nossa empresa, Nossa né? empresa. Nós acreditamos muito nisso. Nós fomos em busca do progresso. Isso. Cara, a oportunidade chegou. Tá preparado, Robinho? Olha, não, também acho que não. Mas vamos encarar isso aí? Vamos. Vamos. Cara, vamos estudar, vamos desenvolver, vamos em busca desse progresso e a ordem ela vai vir, né? Então, assim, eu acredito que esse progresso ele vem quando você tem as pessoas certas, né? E a ordem vem quando você tem os melhores processos. E o resultado vai vir a partir disso. Mas realmente a gente precisa inverter a frase da nossa bandeira, né? É progresso e depois ordem. Não tem jeito. Não Progresso, espera a ordem para depois do não progresso. espera a ordem. Que não vai chegar, gente. Não vai chegar. E até pensando no progresso mesmo, né? Ney? Porque nessa fase de desenvolvimento, quando você entende o progresso, depois a ordem, né? No próprio progresso, quando você estrutura tudo e tá em movimento, geralmente uma pessoa inexperiente, o que ela vê? As saídas, a evasão e o churn, né? Que a gente fala de pessoas. Sim. O churn de pessoas como uma coisa defasada da empresa. O problema está na empresa. E não. Às vezes, pessoas importantes e posicionadas nesse progresso vão entender que não é o momento dela. O momento dela. E aí vem uma frase. As pessoas que te levaram até onde você está não são as mesmas pessoas que vão te levar no next level. Exatamente isso. Não são as mesmas pessoas, cara. Que é aquela questão da média, né? Das 5 pessoas. A média. Isso. E a gente fala também muito sobre isso, né? Até falamos na nossa podcast anterior, que foi sobre essa questão dos 3 níveis de amizades, né? Que é importante. E a melhor delas é a amizade intencional. Intencional. Porque
você ter uma intenção dentro de uma amizade onde vai te gerar o nosso famoso networking e vai te levar para esse next level, é sensacional e é puro. Um exemplo, pô, a gente tem aí uma proximidade, né? Rolou uma certa conexão e cá estamos, né? Exato. Fazendo negócios. Fazendo negócios. E aprendendo juntos. Aprendendo juntos. Né? Criando aí o nosso progresso juntos. Eu aprendi bastante, cara. Eu Hoje foi aprendi, sensacional. cara, demais, né? Sensacional. E olha, tenho que falar que tá chegando no final, hein, Matheus? Ah, O papo Triste, né? Triste, né? A produção já veio falar pra gente aqui que tá chegando ao fim, mas assim, a galera tá curtindo demais, né? Perfeito. Curtindo demais mesmo. Perfeito. E, bom, eu aqui tô louco pra chegar em casa, assistir de novo o podcast e Anotando, tudo, né? Caderninho Porque foi anotando o que você falou, cara. realmente uma aula aí sensacional. E já desde já agradecendo, né, a sua participação, o seu sim de estar com a gente aqui no Destrava. Eu acho que foi um momento de destravar realmente. Te parabenizar pela sua coragem, né? Parabéns de sair mesmo, de lá cara. de Urandi. Urandi. né? Para fazer a diferença, para gerar mais oportunidades e vidas das pessoas através do empreendedorismo, através da sua empresa, né? Destravando aí também esse lado, né, que você tem muito forte, que é de fazer o bem, de prosperar a vida das pessoas, né? Então, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente, né? E de ter você como um amigo, né? Não só como um convidado, mas um amigo mas que a gente faz questão de estar por perto, de aprender juntos, de crescer juntos. Então, muito obrigado aí pela sua presença. né, Satisfação Matheus? mesmo. E deixando, e claro, né? Queria que o Matheus deixasse aí um recado pra galera, falasse um pouquinho da sua empresa, né? Nesse fechamento aqui. Fizesse seu jabá agora no fechamento, né? E deixasse aí pra galera um recadão importante que eles vão lembrar para sempre desse DestravaCast. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acredito que a gente tem que falar o Sexy Canvas, né? Verdade. Os 7 pecados Sete capitais. pecados capitais. Vou Boa, pedir- boa, boa. Vou até boa. pedir a ajuda de vocês aí, se eu não lembrar Vamos de algo. lembrar. Não, vambora. Vamos lá. Primeiro tem o preguiça, né? Que já foi citado. Então, já Exato. falei sobre preguiça, que quando a gente desperta ali, do outro lado, na pessoa, aquela vontade de ficar ali meio cômoda. Então, a Aham. gente trabalha esse gatilho, a gente trabalha de uma forma assertiva. Certo. Depois a gente tem a vaidade. Vaidade. Vamos falar de vaidade. Boa. Quando você traz ali algo que desperte uma vontade de ser meio que parecido com você. Pra Boa. mim, isso às vezes, eu sou muito... eu analiso muito os meus valores. Tem coisas que pra mim, de acordo com o meu pensamento cristão, pra mim não funciona. Eu não quero fazer isso. Mas tem gente que usa, né? Por exemplo, da ostentação pra conseguir vender. E tá tudo bem, é a escolha da pessoa, não tem Exato. problema. Certo. Beleza. Beleza, agora, ira. Ira. Quando desperta ali um senso de próprio nome ira já diz, mesmo, né? Já né? diz o nome. De ira na pessoa, de você... Quando você traz aquele conteúdo de acorda pra vida. Então Tá. a pessoa, ela desperta aquela ira e se levantar se levanta. em Legal. meio a isso. Legal. Vamos lá. Luxúria. Qual- Luxúria. Luxúria foi citado também, que a gente falou aí Sim. da Anitta, Anitta, né? né? Que traz essa sensação de... Também voltando ali um pouco pra ostentação. Isso Sim. Perfeito, perfeito. é uma linguagem que as pessoas costumam muito usar. Legal. A gula. A gula. Né? Que é a questão de algo que é em excesso, né? De trabalhar a questão de exceção ali em tudo que você fazer. Sensacional. Faltam Quais são dois. os outros? Ganância. 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 Ganância é aquilo que no fundo a gente tem uma ganância Sim, boa todo ali mundo de tem que querer, ter, né? de ter aquela inconformidade, de ir além, né? Exatamente. Então, Perfeito, dentro perfeito, desse perfeito. processo, a gente consegue até aplicar com mais facilidade ali, porque a gente vai trabalhar em conformidade das pessoas, né? Sim. Sensacional. Sobrou só o Qual último. faltou? O último é o sexo, se não me engano, né? Não é algo Luxúria, voltado a... luxúria é o sexo. Vaidade, não falou. Vaidade já foi. falei. Foi. Inveja? Inveja, né? Inveja, inveja, verdade. Aê. Inveja. Verdade. Entra muito nessa questão, né? De as pessoas, elas querem estar
onde Onde você você está. está, né? Então, assim, Exatamente. é outra coisa que dá para ser trabalhado. Basicamente, é entender ali o que é de fato cada pecado capital Capital. e inserir ali no seu negócio, né? De uma Então, forma sadia, né? de uma É, forma de uma forma sadia, sadia. obviamente, Sim, né? né? Obviamente, e você não vai falar ali para as pessoas, né, explicitamente que você está fazendo isso, mas é de uma forma Exatamente, sadia, de entender exatamente. ali e fazer parte da sua estratégia. Top. Mas como mensagem final, Olha pra câmera ali eu vou eu vou olhar para a câmera capricha agora, Matheus. Capricha. caprichar na mensagem, né? Então, assim, Momento destrava agora do Matheus. destrava. Eu quero falar a minha empresa, né? Então hoje a gente trabalha com todo esse processo de construção de marca, né? De gestão de redes sociais. Acompanha aí nas redes sociais, né? Agência XGO, e meu perfil também é @o_mateus_pardinho. Então a Show, gente tá lá show. no Instagram. E como mensagem final, eu queria falar para vocês, né, que a nossa vida é como se fosse aquela parábola dos talentos, né? Que o Senhor, quando ele foi, tinha um Senhor rico, que quando ele saiu, ele deixou alguns talentos na mão de alguns servos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Então, quando ele voltou para a prestação de contas, o que aconteceu? Aquele que deu 5, aquele que o Senhor deu 5, ele entregou mais 5 e multiplicou. E foi quando o Senhor falou assim: você faz parte do meu reino, venha para cá porque você é um servo bom e fiel. O que recebeu 2, ele multiplicou também com mais 2. Então, o Senhor também falou, né? Você é um servo bom e fiel, venha fazer parte do meu reino. E aquele que recebeu 1, ele quis guardar, porque teve medo, e falou que Jesus, ele colhe onde não planta. E ele apenas guardou. E aí, o Senhor falou para ele, servo mau e infiel. Você não fez aquilo que eu queria que você fizesse, né? Você não multiplicou os seus talentos. Então, a nossa vida ela é muito assim, a gente olhar o quanto a gente tem multiplicado os nossos talentos, porque a gente sempre vai ser recompensado, de não querer reter para si aquilo que você pode multiplicar. Porque às vezes, o que é óbvio pra gente é um milagre para alguém. Pra alguém. Top. Sensacional. Essa foi pesada, é óbvio hein? pra gente. O que é óbvio pra gente é um milagre pro outro. Acredito muito nessa linha. E Top. também eu gostaria de agradecer muito vocês, né, por essa oportunidade. Você também que está nos assistindo, acredito que espero ter agregado aí na vida de vocês, Com né, porque foi uma certeza. experiência incrível. Não sei pra você, isso, mas, muito obrigado. mas mudou minha chave hoje, cara. Com certeza. Turnkey. Travou, saindo daqui já foi pesado. Sensacional, sensacional. Bom, muito obrigado vocês também que estão assistindo. por Obrigado, estar galera, com a gente aqui, audiência. né? Acompanhe a gente aí todas as quartas-feiras, né? E estamos com a gente aí todas as quartas fazendo o melhor para vocês. Como você falou sobre a frase do multiplicar, né? A gente tem aí o Xão e manda bala. Então, assim, quero fazer uma comemoração com vocês aqui, ó. Vem pra cá e destrava, beleza? A gente tem que Beleza. finalizar dessa forma, Tem que beleza? ser dessa forma, Tem um perfeito. recadinho aí, Cara, o recado acho que é esse. Se você gostou desse tipo de conteúdo, continue, tá? Continue acompanhando, não só acompanhando, né? Mas divulga também esse conteúdo. Pensa naquela pessoa que precisa muito ouvir essa informação. E é só o começo. Destrava é pra não só destravar você, mas pra destravar outras pessoas também. Ok? Não esqueça, exato. claro, o nosso principal. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as informações, tá? E compartilha, claro, né? O nosso canal aqui. E se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal, claro que é importante. No canal do Destrava. Então já fica uma sequência. Ativa o sininho pra ser lembrado. Inscreve. Inscreva no nosso canal e compartilhe com o maior número de pessoas pra você destravar outras pessoas Outras aí pessoas também. Beleza? Então, ó, vamos fazer então. Vem com a gente e Destrava! aqui, né? Vamos de novo, de novo. Vamos de novo que é no centro, né? Gente, aqui. Destrava! Valeu, gente. Boa noite pra Valeu, vocês. gente. Boa noite.